A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 15, que diz assim: Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal. Não imputes o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai. Pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem pouco, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse a Emelec: Certamente, certamente morrerás tu e toda a casa de teu pai. E disse ao rei aos da guarda que estava com ele: Virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiram e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes. Matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos que a fofoca mata, né? Por causa daquela fofoca que, aleluia, nós já estudamos, né? Que este Doeg, aqui no capítulo 22, fala que o rei mandou saber o paradeiro, aleluia, ali de Davi, e este, aleluia, Doeg, que era um dos pastores, aleluia, de Saul, estava por ali e viu aleluia, toda aquela situação, né? Nós estudamos isso no vídeo passado, aleluia, e aqui a gente vê que, aleluia, o rei manda, aleluia, chamar esse sacerdote, Aimeleque, e todos os sacerdotes que ali estavam, não é? Para saber que história era aquela, não é? Que ele estava cobertando, que ele tinha cobertado, que ele tinha... E aqui ele diz que, aleluia, ele começa dizendo que não sabia que Davi estava fugido, que não sabia de nada daquilo, não é? Aleluia, que tinha começado a consultar ao Senhor naquele dia sobre, aleluia, Davi. E aqui o rei, com toda a sua fúria, não é? E a sua maldade, manda que aleluia, os guardas, e disse o rei aos da sua guarda que estava com ele: Vira-te e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Alguém teve ali um bom senso, né? Aleluia, os guardas tiveram um temor, o temor, aleluia, que era para, aleluia, ali o rei ter, não é? Matar os sacerdotes. Olha o coração daquele homem, o quanto aquele homem era, aleluia, horrível, né? O quanto aquele rei chamado Saul era horrível por causa, aleluia, de Davi, por causa de uma fofoca, não é? Vamos falar assim, os sacerdotes morreram, né? Aleluia. Ali os da guarda não tiveram coragem, né? Mas o rei manda esse Doeg, porque aquele que tem coragem de, aleluia, falar a fofoca, tem coragem também de matar, de ferir, ele tem coragem de fazer tudo, meus irmãos. Aleluia. A gente vê que esse Doeg feriu, aleluia, aqueles sacerdotes, 85 homens, aleluia, e não ficou só naquilo, aleluia, o rei vai, aleluia, muito longe, manda matar todos da cidade de Nob, todos, meninos, meninas, mulheres, crianças de peito, jumentos, ovelhas, tudo, ele manda passar a espada em tudo. Meus irmãos, aleluia, que a gente pense bem, peça ao Senhor que venha, aleluia, nos
nos converter. Senhor, converte a mim, converte a minha língua, a minha casa, os meus, e não permita, Senhor, que haja, aleluia, uma coisa dessa dentro da minha casa, que a gente tenha essa coragem de falar além do que é para falar, não é? Porque se esse Doeg não tivesse falado, nada disso teria acontecido, não é? Até porque os sacerdotes realmente não sabiam de verdade que ele vinha fugido. Ali Davi chegou dizendo que estava ali a mando do rei para fazer o negócio. Lembra que nós já passamos este capítulo, não é? Então que a gente peça ao Senhor, Senhor, livra de falar fofoca, porque a fofoca ela vai longe, meus irmãos, e ela faz coisas terríveis, ela destrói, aleluia, ela mata, olha, ela acaba casamentos, ela destrói famílias, ela destrói, aleluia, pessoas, ela faz coisas que a gente nem pode sequer imaginar. Que a gente seja pessoas livres e libertas deste mal e que a gente não permita que este mal entre, aleluia, na casa do Senhor. Como é que a gente deve fazer isso? Eu não vou, aleluia, eu não permito que entre este mal na casa do Senhor quando eu refreio a minha língua. E se cada um de nós fizer isso, aleluia, a gente está repreendendo este mal, não deixando entrar na casa do Senhor. Quando a gente pede, Senhor, livra-me de fazer este mal, livra de trazer o mundo. Olha, as pessoas, quantas pessoas dizem assim, o mundão está entrando dentro da casa do Senhor, não é por causa de roupa, não é por causa destes pecados, adultério, fofoca, é por causa desse tipo de coisa, aleluia, que está entrando na casa do Senhor, é por causa destes pecados, que a gente reflita bem, entenda o que é pecado, aleluia, o que o pecado faz e que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos converta e nos livre, aleluia, de tal coisa. Amém.